Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Amém? Aqui no livro de Jonas, Deus manda Jonas ir a Nínive pregar àquele povo, àquela cidade, dizendo que a malícia daquele povo subiu até o céu. Quer dizer, uma cidade totalmente depravada em todos os sentidos, violenta, sem paz, sem misericórdia por ninguém e cheia de pecado e de transgressão. Então Deus manda Jonas lá falar àquele povo que ele ia subverter a cidade, né? Tem o registro na Bíblia de Sodoma e Gomorra que Deus mandou fogo do céu e destruiu a cidade. Por causa disso, o pecado deles subiu até o céu, foi longe demais. Então Deus exerceu juízo contra Sodoma e Gomorra. E aqui Deus fala de juízo contra Nínive. E ele vai aqui usar o profeta Jonas para ir lá e pregar, né, contra aquela cidade. E Jonas não quis ir à primeira vista, mas acabou sendo levado, né? Ele foi na barriga de um peixe, regurgitado na praia, e ele então sai ali diante de todo aquele aperto que a humanidade de Deus era urgente, né? E era vontade de Deus falar com aquele povo, e Deus eu preciso usar alguém, e usou Jonas. E Jonas foi, durante 40 dias ele pregou contra aquela cidade, dizendo que Deus iria subverter a cidade, que Deus ia acabar com aquela cidade e com aquele povo, por causa do pecado deles, né? Que chegou até o céu. E só que Jonas falou tudo isso e se recolheu numa praia lá, e esperando que Deus destruísse a cidade. Mas Deus não destrói a cidade. E Jonas fica inconformado com isso, fala: não, eu fui lá e falei que o senhor ia destruir a cidade, e eu bem sabia, por isso que eu não queria vir, porque o Senhor é um Deus misericordioso, né? Ele se levanta, né, em bons termos, contra Deus, né? Por isso que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, né? E Deus então dá uma lição para ele, né? Para assim: eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas que se arrependeram. Então nós vemos aqui que a pregação de Jonas na cidade de Nínive provocou uma reação no povo, e inclusive no rei. E a gente sabe que o rei de Nínive, aqueles maiorais ali, eles matavam sem misericórdia, faziam atrocidade de toda maneira. Por isso que Jonas temeu ir ali, porque senão poderia se voltar contra ele e matá-lo, né? Então, mas a pregação de Jonas, né, provocou uma reação deles, porque eles viram que o juízo de Deus era um juízo terrível contra eles, de destruir tudo ali. E diz aqui que os ninivitas creram em Deus. Olha bem, creram em Deus. Aqueles que não criam em Deus, que viviam à parte de Deus, viviam às suas próprias maneiras, fazendo as maiores atrocidades e uma vida de transgressão, de pecado, de desobediência, né? Diz aqui que eles creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, vestir-se de pano de saco é um sinal de humilhação, né? Eles creram em Deus e viram que o juízo era premente, que havia uma condenação de Deus contra eles. Então eles
proclamam jejum, se humilham, vestem de pano de saco, né? E diz aqui, chegou esta notícia ao rei, né? Ao rei, olha, chega a notícia, pessoal, o povo aí está constrangido com a pregação de Jonas, e esse povo, então, quando teve o coração condoído, e eles viram os pecados deles, né? Então, chegou isso e o povo está de pano de saco, né? Está se humilhando diante de Deus, porque o juízo é severo. Chegada essa notícia ao rei, o que ele fez? Ele levantou-se do seu trono. Então o rei estava sentado, confortável, né, na sua vida também dissoluta e desregrada, tirou de si as vestes reais. Quer dizer, de que adianta um manto real? De que adianta uma posição de proeminência diante do juízo de Deus, né? E cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Então, quer dizer, ali ele demonstra que ele se humilha, né? Ali ele diz, né, que com a sua atitude, que o manto real que ele tinha, a coroa que ele trazia diante do juízo de Deus, não representava mais nada. E ele então desce a mais alta humilhação, né? Quer dizer, a mais baixa humilhação, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito lhes faria e não fez. Olha bem, né? Deus, ele não quer destruir ninguém. As pessoas falam, né? Muitas vezes pregam do Deus castigador. Quer dizer, que prazer teria Deus em destruir a sua criação? Que prazer teria o pai, teria a mãe de destruir o filho que gerou? Isso não traz utilidade nenhuma, isso não traz recompensa nenhuma. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, que pudesse a mãe esquecer do filho que amamenta, ainda assim ele não se esqueceria de nós, não se esqueceria de você. Então, o nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é amor, né? Agora, o que ele deseja? Qual é o desejo de Deus? Que se lhe obedeça a sua palavra, que se arrependa dos seus maus caminhos. É o desejo de Deus. Por isso ele nos deixou as Escrituras. As Escrituras é para nos guiar no reto caminho, para nós meditarmos nela de dia e de noite e aprender de Deus e ver que Deus é bom. Por que ele deixa a sua palavra? A sua palavra na verdade, é uma instrução. Ela é instrução para nós, como nós devemos viver e temer a Deus, porque nós sabemos que tudo que Deus fez é bom. Ele fala que tudo que Deus fez é bom. Agora, ao homem ele deu livre arbítrio, quer dizer, o homem pode escolher o caminho que ele quer percorrer. E lá em Deuteronômio ele fala das bênçãos e das maldições. Então ele fala assim: eu coloco diante de vocês
a bênção e a vida, e a morte e a maldição. Vocês escolhem. Quer dizer, e depois no fim ele fala o seguinte: é melhor escolher a bênção e a vida, né? É uma questão de escolha, ser de Deus ou não, viver a vida que Deus quer ou não. Agora, tudo vai ter um preço, né? Tudo vai ter uma consequência, porque Deus conhece a nossa natureza, sabe que nós somos pó, e Ele então não nos criou e soltou como se solta um animal no campo. Ele deu instruções, Ele deu regras, né? Olha bem, as pessoas se arvoram contra as outras, se engalfinham em violências, né? Praticam todas as coisas inconvenientes, achando que tem prazer nessas coisas, e tudo isso, a palavra de Deus diz que isso acabará mal, não terá bom fim. Então, apartado de Deus, não há felicidade, não há alegria, não há vida plena, né? E como ontem, né, falamos a respeito do filho que se arrepende, embora tenha gastado tudo absolutamente, e ele volta, e ele é cheio de culpa, porque ele falou assim: na casa de meu pai, os seus trabalhadores têm mais do que eu, eles têm alimento, eu estou aqui morrendo de fome. E fala que ele caiu em si, quer dizer, ele se arrependeu, e ele esperava que o pai dele o tratasse como um trabalhador, e que o repreendesse, né? Mas nada disso o pai fez. O pai se avançou, né? Encontrou com ele, abraçou e beijou, e falou assim: não, você é meu filho, eu te restituo a autoridade da família, o brasão da família, eu te dou a melhor roupa, quer dizer, eu estou te honrando, e eu ainda faço festa para você, mato novinho cevado. Esse é Deus, esse é o caráter de Deus. E o irmão e o outro filho não entendeu aquilo e censurou o pai, porque recebera o filho que fora desobediente e que gastara tudo absolutamente, né? Mas o pai disse: não, olha, eu recuperei o seu irmão com vida, né? Ele estava perdido e foi achado. Então Deus quer o quê? Como Jesus falou: bem quisera eu ajuntar vocês, né? Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Quer dizer, eu quero alimentar vocês, eu quero proteger vocês, eu quero guiar vocês num caminho reto, num caminho bom, que vocês encontrem paz, que vocês tenham toda a provisão, que vocês tenham, né, as benesses do reino de Deus sobre vocês. Então, aqui no livro de Jonas, nós vamos ver que o propósito de Deus, embora ele dissera a Jonas, assim, que eu vou destruir essa cidade, porque a malícia delas chegou a mim, por ser muito grande. Mas aquele povo, ele se arrependeu, né? E se humilhou, e a humilhação foi tão grande que até os animais não comeram, né? Cobriram todos de panos, de saco. Mas diz aqui o principal, o que Deus queria daquele povo, né? O que Deus queria, qual que é o propósito de Deus para a humanidade? Ele diz aqui, né? E clamarão fortemente, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O que nos ensina as religiões? O que ensina as religiões? Fazer ofertas, fazer sacrifícios a Deus. E nós vemos que Deus, ele não se agrada de sacrifícios, não. Ele quer que se lhe obedeça a sua palavra. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul, Deus deu um comando para ele, ele não executou o comando. Pelo contrário, ele foi questionar, né?
ele fez de forma diferente, porque ele achava que era melhor. Eu não vou fazer diferente. Quer dizer, eu não vou sacrificar o gado que é gordo, né? Eu não vou fazer assim, eu não vou queimar as coisas preciosas da cidade, embora Deus falou assim, eu não quero nada daquele povo, o Saul. Você vai lá e vai destruir a cidade, não vai trazer nada, não é? Então, mas ele poupa o melhor do gado, ele poupa o rei, e o rei falou, você vai lá e mata aquele rei, porque aquele rei ele vai fazer atrocidades. É melhor que a vida dele seja ceifada. E esse encargo, embora um encargo pesado, estava na mão de Saul. Mas Saul, vendo as coisas preciosas, ele teve misericórdia do rei, né? E poupou o rei e veio trazendo o melhor do gado, as coisas mais preciosas daquela cidade. Quer dizer, ele julgou pelo seu coração o que era mais correto fazer. E Deus tinha dado comando, queima tudo, passa fio da espada, né? E diz aqui que os profetas Samuel, né? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha bem, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, Deus não quer destruir a nós, Ele não quer destruir o homem, Ele não é um Deus que tem prazer em castigar, não é isso. As pessoas precisam entender, Deus quer que as pessoas obedeçam a sua palavra. Obedecer a palavra de Deus traz recompensas, né? Guardar a palavra, executar a palavra, né? E ter uma postura de humildade diante de Deus, né? Por isso a oração de joelhos, né? Há quebrantamento diante de Deus, e ele, sabendo do homem que é um transgressor, que o homem é envolto em pecados, ele deu àqueles que creem em Jesus Cristo e o aceitaram como Senhor da sua vida, ele deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um ajudador. E todas as vezes que as pessoas têm aí dificuldades, problemas, ou está resistente na desobediência a Deus, ela clama auxílio ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ajudar aquela pessoa, vai mostrar qual é o caminho a percorrer, quais são as decisões a tomar, qual o estilo de vida que aquela pessoa tem de ter. Então, ao contrário, as pessoas muitas vezes se desviam desse princípio básico da palavra de Deus e começam a querer fazer ofertas a Deus, né? Holocausto, quer dizer, sacrifícios a Deus, né? E aqui Samuel, por parte do Espírito Santo, falou, Deus não tem tanto prazer em holocausto que em sacrifício, mas o prazer dele é que todos sejam obedientes a ele, que todos, né, ouçam a sua palavra e obedeçam a sua palavra. E para obedecer a palavra de Deus, nós temos que contar com a ajuda do Espírito Santo, né? E ser humilde e adorar a Deus, né? Pedir ajuda de Deus, socorro de Deus, glória a Deus, porque ele fala que se a mulher que amamenta, ele não esquece do filho, quanto mais Deus não se esquece da humanidade. E ele pagou um preço caro para que as pessoas se voltem para ele.
né? Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aí o desejo de Deus: eu não quero que vocês pereçam, simples assim. Mas então, ouçam as palavras de Deus, ande nos caminhos de Deus. Tropeçou, caiu, arrependa-se e volte. Não fique na recalcitrância, na teimosia. Por isso a palavra diz para cada um examinar a si mesmo. Examinamos a nós mesmos, como Davi, né? Gosto muito dessa passagem que Davi, como Davi ora, ele fala: sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda reta e plana, por amor do seu nome. Quer dizer, ó Senhor, se o Senhor ama o Senhor mesmo, sonda o meu coração, quer dizer, me corrige. Como que eu devo viver? Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero andar na vereda, né, no caminho reto, no caminho plano. Por isso que Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é? A vida em abundância está relacionada à obediência à palavra de Deus. E querendo ser obediente à palavra de Deus, não podemos desprezar a ajuda do Espírito Santo. Socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, não é? A andar nos seus caminhos. Coração compungido, é isso que Deus quer. Coração quebrantado, temente a Deus. O Senhor é o Deus que me ensina, e eu quero aprender de Ti. Eu quero andar como o Senhor quer que eu ande, eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Então, não adianta querer fazer coisas diferentes, como Saul fez, querendo fazer diferente, fazendo o holocausto e sacrifício, achando que Deus estava recebendo aquilo. O que Deus queria, que obedeça a sua palavra. Obedeça a sua palavra. Simples assim. O Evangelho é muito simples. Obedeça a palavra, ouça a palavra. Agora, e quem não obedecer? Ele corrige. Ele é um bom pai de família, como um bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Muitas pessoas estão sendo corrigidas. Precisam entender que é o amor de Deus que os leva a corrigir. Deus não quer corrigir para destruir, para acabar com a pessoa, não. Ele está de braços abertos para receber com honra, com alegria, aquele que se desviou, aquele que não vive dissolutamente. Ele ainda faz festa. Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E glórias a Deus por isso. Por isso que Ele é amor. Aí no livro de João fala que Deus é amor. Ele te ama. Ele deu Jesus, o melhor dele, por tua vida, pela vida da humanidade. Mas nem todos quiseram. Mas as pregações, os ensinamentos de Deus é para que todos voltem para o caminho de Deus, para que todos venham se abrigar debaixo das asas de Deus, como a galinha junta os seus pintinhos. Essa é a vontade de Deus, né? E nunca se sinta culpado pelas transgressões passadas, mas se sinta regozijante em ter um coração compungido, um coração que se arrepende e que se volta para os braços do Pai, que o Pai amoroso recebe com todas as honras e ainda faz festa, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra se apegue aos seus ossos, né? E produza resultado, de aquele que está fora dos caminhos se volte para Deus, se arrependa dos seus maus caminhos e das violências das suas mãos e volte para o Senhor, que o Senhor o recebe com toda honra, com todo amor, ainda faz festa e restitui você
na autoridade de Deus, em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoado, seja curado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja